Shalom, shalom, irmãos e irmãs. Vamos para mais um resumo dessa atual Parashá, que é a 11ª de Bereshit e a 11ª de um total de 54. Ela é chamada Vaigash, que significa aproximou-se. Na porção da Torá, nós lemos Gênesis, capítulo 44, do verso 18 ao capítulo 47, verso 27, e na porção da Haftará, lemos Ezequiel, capítulo 37, do verso 15 ao 28. Na porção da Brit Hadashah, lemos Lucas, capítulo 6, do verso 12 ao 16, e também Mateus, capítulo 18 todo e o capítulo 19 todo. Então, a Parashá, que é a porção de Vaigash, e também é uma porção escatológica, a continuação da história de Yosef, José, que estamos vendo ser a tipificação do Messias e Yeshua. A porção Vaigash inicia com Vaigash, aproximou-se Judá de José. O nome Judá significa Deus seja louvado. É o mesmo que em Gênesis capítulo 37, verso 26, dá a ideia para os irmãos venderem José aos midianitas e lucrarem com isso. Depois disso, Judá deixa seus irmãos e se separa deles. Acredito que ele fez isso por não conseguir ver o resultado do que fez juntamente com os seus irmãos, que foi a dor de Jacó em luto por José. Judá é também o mesmo que não dá o terceiro filho para cumprir a lei de Levirato, para sua nora Tamar. Alguns rabinos dizem que Judá tinha um bom coração e queria salvar seu irmão José da morte certa, e por isso que ele sugeriu vendê-lo para o Egito. Outros dizem que Judá era ganancioso e que sua verdadeira intenção era lucrar com o seu irmão José e não desperdiça a oportunidade de ganhar algum dinheiro com a venda de seu irmão à escravidão. Na opinião do rabino Shulam, são ambas as duas hipóteses que podem estar certas ao mesmo tempo. Shulam assim fala, pois Judá foi a primeira pessoa na Bíblia que se arrepende. Ninguém antes dele se arrependeu, sendo o primeiro a fazer techuvá. E com certeza foi essa palavra que ele fala para José, techuvá, que significa arrepender-se. Judá recontou a história de José e o relacionamento com os seus irmãos e também a tristeza de seu pai Jacó. E agora está se oferecendo para se sacrificar por seu irmão e seu pai. Judá diz: não quero ver o mal em consequência da tristeza que virá ao meu pai se Benjamim não voltar a seus braços, último filho de sua amada esposa falecida. Eu me fiz fiador perpétuo pela vida de Benjamim e fico no lugar dele como escravo no Egito. Deixe Benjamim e os outros irmãos retornarem a meu pai, e eu ficarei no lugar dele, porque não tenho como voltar a meu pai sem Benjamim. Eu vou pagar o preço. O que vemos aqui é o verdadeiro arrependimento. Está claro que Judá mudou de caráter e aprendeu alguns princípios importantes sobre o que significa ser irmão. Uma mudança que indica arrependimento e preocupação pelo bem-estar de seu pai e seu irmão o motivou a superar o seu egoísmo. Agora, esse mesmo Judá
está disposto a permanecer como escravo no Egito para salvar seu irmão mais novo, Benjamim, e para salvar seu pai, já idoso, Jacó, de mais sofrimento. José, vendo todo o arrependimento de Judá, tem o coração quebrantado e retira todos do recinto e se revela a seus irmãos. Esse ato nobre leva José a confessar a seus irmãos, dizendo: Ani Yosef, ou seja, eu sou José, seu irmão, e vivo, não estou morto. Ele chorou tão alto que todos os egípcios que estavam fora escutaram. Até a casa de Faraó escutou. José quebrou a sua fachada e derreteu-se na frente de seus irmãos. E José pergunta por seu pai Jacó, mas seus irmãos ficaram sem palavras. Aqui está o governante de todo o Egito. Você poderia dizer, o primeiro-ministro do Egito. A pessoa foi o segundo em comando depois do faraó, por toda a terra do Egito, o ministro das finanças e suprimentos de todo o império do Egito. Aqui ele está desmoronando na frente de seus irmãos hebreus e com lágrimas confessa, Ani Yosef. José também confessa e se arrepende e está pagando o preço de sua conspiração contra seus irmãos, colocando todas as cartas na mesa. Que porção profética e ainda escatológica! Irmãos e irmãs, devemos ver e entender toda a simbologia profética e escatológica neste texto. Judá representa os judeus, pois atualmente é a tribo que tem maior número de descendentes e a que mais foi preservada, e por isso é a tribo que dá nome atualmente ao povo de Israel, que são os judeus. Atualmente, os judeus já estão se aproximando de Jesus. E eu estou falando Jesus de propósito, por alguns motivos proféticos. Vamos ver eles. Um deles é o arrependimento de muitos judeus pelo que aconteceu com Yeshua, seu irmão. Judá, que alude aos judeus, se arrependeu pelo que fez com José, que tipifica Yeshua. A liderança dos judeus na época de Yeshua acusavam falsamente Yeshua e o venderam a Roma, acusando, como eu falei, falsamente de heresia e blasfêmia. Muitos judeus foram perseguidos por Roma em diversos momentos, cruzadas, Inquisição, Holocausto, e acusados também falsamente de heresia e blasfêmia. Uma observação é que o discípulo que traiu Yeshua, recebendo 30 moedas de prata, foi Judas e Errudas. Judas é uma helenização do nome hebraico Judá e Erudá. Os gregos colocavam S no final dos nomes e Judá ficou Judas. Em Yeshua também foi usado o mesmo, ficando Jesus. Em Hebreus, capítulo 8, verso 8, diz que virá dias que Deus restaurará a aliança com a comunidade de Israel e Judá. Essa aliança já foi renovada em Yeshua. Outro motivo da aproximação dos judeus a Jesus é Simeão, que está retido, exilado em Roma, na Europa, pois Simeão alude aos judeus sefarditas, que são os judeus sefarad, no singular, ou sefaradim, no plural. É o termo usado para se referir aos descendentes de judeus exilados, originários de Portugal ou Espanha. São assim chamados, pois a palavra
tem origem na denominação hebraica, que chama a Península Ibérica de Sefarad. Em Obadias, capítulo 1, verso 20, diz uma profecia que fala que os exilados de Jerusalém, que estão em Sefarad, ocuparão as cidades do Negueb. E a região do Negueb é a região que, na divisão entre as 12 tribos, Adonai deu para a tribo de Simeão. Disso fala o livro de Josué, capítulo 19, verso 8. Outro motivo da aproximação é que Judá, que alude aos judeus, não aguenta mais ver o sofrimento de Jacó, que alude à nação de Israel. Tanta dor por causa de José que tipifica Jesus, pois com a desculpa de estarem fazendo em nome de Jesus, muitos cristãos gentios massacraram os judeus, perseguiram, queimaram, torturaram e até mataram muitos judeus. E ainda nos dias atuais, com o antissemitismo, há muitas sinagogas sendo queimadas e judeus sendo atacados. Os cristãos que aludem aos egípcios romanos também devem se arrepender de todo o mal que fizeram para os judeus e ressarcir os judeus pelos danos causados, assim como o Egito ressarce os hebreus. Há várias profecias na Bíblia mostrando que as nações da terra subirão a Israel e darão os tesouros presentes para a nação de Israel. O penúltimo motivo é Benjamim, que alude aos judeus discípulos de Yeshua. Muitos os chamam de judeus messiânicos, que estão nas nações, e os judeus tentam trazê-los para Israel, assim como Judá se aproximou de Zafnat-Paner, com a intenção de trazer Benjamim para Jacó. Por causa dos judeus discípulos de Yeshua que estão nas nações serem uma preocupação para os judeus ortodoxos que estão se aproximando de Jesus numa tentativa de fazer os judeus messiânicos deixarem de acreditar em Jesus e irem para Israel, abandonando Jesus. Porém, com isso, os judeus ortodoxos estão tendo que ler sobre Jesus no Novo Testamento para pregar contra Jesus. E isso tem realizado efeito contrário. Muitos judeus ortodoxos é que estão abraçando o Messias, Yeshua, descobrindo nesta pesquisa e procura que Jesus é Yeshua, o Messias judeu, que foi injustamente preso e morto, caluniado e difamado. Muitas vezes o próprio Yeshua se revela para eles, quando eles estão buscando. E isso acontece desde a época de Yeshua. O apóstolo Shaul, que é o apóstolo Paulo, é um grande exemplo disso. Fora outros que estão no Talmude e etc. Então, os judeus messiânicos são como uma ponte que leva os outros judeus até Yeshua. E ainda tem um quinto e último motivo. Você pode ter pensado que já havia acabado os motivos de aproximação. Porém, resta o último e tão importante que é um motivo muito interessante. Um motivo que é consequência de todos os anteriores. É o mesmo motivo pelo qual José pediu a todos os seus servos e guardas egípcios que deixassem a sala. Ele queria ficar sozinho com os seus irmãos. José queria que o momento que ele se revelasse e se identificasse aos seus irmãos estivessem, como dizemos, na família. José não queria compartilhar esse momento dramático com os egípcios, os gentios. Aprendemos com essa cena dramática algo sobre Yeshua e sua revelação a seus irmãos judeus.
Alguns podem não gostar, mas acreditamos que a melhor coisa que pode acontecer com Israel e a maneira mais rápida da nação judaica acreditar é fazer de Yeshua e do Novo Testamento um problema judaico, não um problema cristão judaico. Histórica e biblicamente, Yeshua, o Messias, é uma questão judaica. Em todas as páginas dos Evangelhos ao Apocalipse, é tão claro que o problema não está em Roma ou em Constantinopla. O problema é um problema judeu e será resolvido dentro da nação de Israel. Isso pode ofender algumas pessoas, mas estamos convencidos de que essa cena entre José e seus irmãos é um padrão a se repetir. José, há muito tempo, é um protótipo do Messias que morre para libertar os seres humanos das suas más inclinações e perdoar pecados. Tudo isso é uma visão interessante do modelo de José como um protótipo do Messias Yeshua. Ele foi rejeitado por seus próprios irmãos e se tornou seu salvador. José estava esgotado por seus irmãos que queriam matá-lo, mas outros fizeram seu trabalho sujo. José foi feito grande entre os gentios, no Egito, e de lá, dentre os gentios, onde sua grandeza foi reconhecida e apreciada, ele se torna o salvador de seus irmãos e de toda a família de Jacó, seu pai. Os egípcios tinham um papel: aceitar a família de José e cuidar deles, assim como os gentios têm o mesmo papel: aceitar Jesus e a família dele. Vamos aprender com José e esperar que Yeshua revele sua identidade ao povo judeu dentro da família. Não há nenhum comando ou exemplo no Novo Testamento para os gentios evangelizarem judeus na terra de Israel. Esta não é uma doutrina minha, mas é um entendimento retirado do exemplo da maneira de José de se revelar a seus irmãos. É um exemplo bíblico. Sabemos que a reação a essa ideia será como a reação dos irmãos de José à revelação de José. Eles estavam cheios de medo e José os acalmou, dizendo-lhes que o que eles estavam pensando para o mal, o Senhor transformou tudo para o bem de todos os deles. No capítulo 45, ao se revelar aos seus irmãos, José diz para que eles não ficassem tristes e nem irados uns com os outros, pois foi propósito de Deus que José fosse para o Egito para salvar toda a humanidade. Assim, Yeshua fala com seus irmãos judeus, para não ficarem tristes e nem irados uns com os outros, pois foi propósito de Deus que Yeshua morresse e fosse para as nações, como Jesus, para trazer salvação a Israel, mas também às nações. José não se vinga de seus irmãos, mas os consola, assim como Yeshua consola os seus irmãos judeus, e não se vinga deles. Imaginem, irmãos e irmãs, se isso não tivesse acontecido, como estaria a humanidade hoje? Talvez acendêssemos fogo, fizéssemos dança da chuva? Ou com um panteão de deuses falsos estaríamos adorando e idolatrando? Talvez nem mais existíssemos. Misericórdia. Graças ao Eterno pelo plano dele. 2000 anos já se passaram e, na verdade, já estamos a um pouco mais de 5.781. Estamos próximos do final dos 7.000 anos. E Deus fez tudo isso e faz para evitar a extinção da humanidade. Estamos numa época de grande fome de alimento
em diversos lugares do mundo, mas também na maior época de fome pela palavra de Deus, no contexto original, ao qual foi escrita, que é o contexto bíblico judaico. Pessoas convulsionam espiritualmente por se sentirem vazias e estão esfomeadas pelas respostas a tudo o que acontece. Elas estão necessitadas de entendimento dos acontecimentos, procurando uma direção, um norte, e quando não encontram, entram em depressão, suicídio, mas que não soluciona os problemas. As pessoas têm sede e fome de Deus e do seu Filho, e Deus tem orquestrado, no fim dos tempos, uma grande libertação para os de Israel e os seus enxertados. Falo isso com toda a autoridade que Deus me deu para falar sobre isso, pois foi quando eu, em desespero e com fome e sede de Deus, contudo me sendo retirado até a minha liberdade, me aproximei de Yeshua através dos judeus, da ponte dos judeus messiânicos. Eu precisava entender a Bíblia como ela foi escrita, e eu sabia que, na atualidade, muitos dos judeus não acreditam em Jesus. E então, eu pesquisei naquela época por que os judeus não acreditavam em Jesus? E a pesquisa me retornou muitos vídeos de homens se dizendo judeus e que não acreditavam em Jesus e Yeshua, mas não me dei por satisfeita, pois eu jamais duvidei que Yeshua é o Messias, mas eu precisava de algum judeu que cresce em Jesus para me ensinar. Eu estava morrendo por não saber a Bíblia no contexto bíblico judaico, até que persisti muito mesmo, e cheguei num vídeo do Rabino Mateus Andona, descendente de judeus sefarditas. Vi vídeo a vídeo e escrevi os ensinos dos vídeos, estudando um a um na palavra. Recomendo para você também que está com fome e sede de Deus verdadeiramente fazer o mesmo. No livro de Amós, capítulo 8, verso 11, a palavra de Deus diz: estão chegando os dias em que enviarei fome a toda esta terra. Não fome de comida, nem sede de água, mas fome e sede de ouvir as palavras do Senhor. Os homens vaguearão de um mar a outro, do norte ao oriente, buscando a palavra do Senhor, mas não a encontrarão. Buscai hoje, irmãos e irmãs, pois ainda não chegou este tempo, por completo, e temos por um breve momento como encontrar a palavra do Senhor. Assim como José estocou para os tempos de fome, estoque em você conhecimento, sabedoria e entendimento da palavra de Deus para tempos muito próximos. É para esse tempo e tipo de fome que Yeshua foi enviado como Jesus para as nações. Agora é o tempo de revelação, de mostrar que Jesus, na verdade, é Yeshua, o Messias judeu de Israel e os seus enxertados. De todos os planos diferentes que Deus poderia ter usado para salvar Jacó e sua família da fome, ele usou o mais improvável. Deus decide salvar o povo do Egito da fome e permitiu que eles ajudassem a salvar os escolhidos, que usufruíram e possuíram o melhor da terra e foram sustentados por Deus. No verso 13 diz: irmãos, aqui está se referindo aos judeus, anunciem a meu pai Israel toda a minha glória no Egito, aludindo aqui ao mundo, e tudo que vocês mesmos estão vendo. E tragam meu pai, tragam Israel até mim, José, até mim, Yeshua, depressa. Vejam, irmãos, a importância dos judeus messiânicos para Israel ir até Yeshua. Milhares de anos depois, o Egito voltou a ser um porto seguro. Uma família muito especial estava sendo enviada ao Egito. José,
e Maria, com o seu filho Jesus, Yeshua. O Egito seria onde eles seriam mantidos com segurança e sobreviveriam, pois Herodes procurava matar Yeshua. Isso está lá em Mateus, capítulo 2, verso 13. O profeta Isaías, no capítulo 19, do verso 18 ao 21, diz: Naquele dia, 5 cidades do Egito falarão a língua de Canaã e jurarão lealdade ao Senhor Todo-Poderoso. Naquele dia, haverá um altar ao Senhor no coração do Egito e um monumento ao Senhor na sua fronteira. Será um sinal e testemunha do Senhor Todo-Poderoso na terra do Egito. Quando eles clamam ao Senhor por causa de seus opressores, ele lhes envia um Salvador e defensor, e ele os resgata. Assim o Senhor se dará a conhecer também aos egípcios, e naquele dia eles reconhecerão ao Senhor. Aleluia! Em Isaías, capítulo 19, verso 25, diz: O Senhor Todo-Poderoso os abençoará, dizendo: Bendito seja o Egito, meu povo, a Assíria, minha obra, e Israel, minha herança. Deus também tem um plano para o Egito, não apenas para o povo judeu. Todas as pessoas do mundo serão abençoadas por Israel. Disso fala Gênesis, capítulo 22, verso 18. Vemos um pouco disso na maneira como o Senhor provê o povo egípcio. Não importa de onde você é, Deus também deseja abençoá-lo por meio de suas promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó. Apenas busque a Deus e a sua palavra com toda a sua força e todo o seu entendimento, todo mesmo. Você deve ir até ele, assim como as pessoas iam até José para matar sua fome. Foi agradável ao Egito receber os irmãos de José. Tem que ser agradável aos gentios, aos não-judeus, receber os irmãos de Yeshua, os judeus discípulos de Yeshua. Os filhos de Jacó falam que José está vivo e é rei de todo o Egito. Mas só no falar Israel não acreditou de imediato. Mas, depois que viu as carroças cheias de presentes, tudo que enviou e fez José, aí sim, Israel foi convencido e, consequentemente, o espírito de Israel foi renovado. O Senhor disse a Jacó, antes que ele estivesse prestes a atravessar a fronteira para o Egito: Não tenha medo de ir ao Egito, porque eu farei de você uma grande nação lá. Irei ao Egito com você, e certamente o trarei de volta, e a mão de José é quem fechará os seus olhos. Isso fala em Gênesis capítulo 46, do verso ao 3 até o verso 4. A Torá fixa o número de almas que desceu ao Egito como 70, o mesmo número que Deus coloca das nações. 33 almas através de Lia, 16 através de Zilpa, e através de Raquel, 14, e 7 através de Bila. Eu vou deixar na tela os nomes dos descendentes de Jacó que foram para o Egito. Você pode pausar e vê-los. Na versão da Septuaginta, diz 75 pessoas, porque em Gênesis, capítulo 46, 27, aparece na Septuaginta, que é uma outra versão, que José teve 9 filhos. Então, o número total seria de 77 pessoas, e não 75. Mas, como na Septuaginta, José e Jacó não foram contados, ao invés de 77, totaliza, então, 75 pessoas. A versão mais usada pelos apóstolos e discípulos de Yeshua era a Septuaginta, e não o texto massorético. Por isso, Estevão disse 75, tendo em mente essa tradução.
não havendo nenhuma contradição quando se fala 75 ou 70. Jacó enviou Judá à sua frente a José para encaminhá-los. José recebe o seu pai e o reencontro é emocionante. Eles se abraçam e choram por um longo tempo. José instruiu os irmãos. Olha, quando o faraó os convocar e perguntar a respeito de sua profissão, digam-lhe que são pastores desde sempre. Falem que esta também sempre foi a profissão de seu pai e que não estão acostumados a realizar nenhum outro tipo de trabalho. Então, ele lhes dará um local para residir longe da capital, na terra de Goshen ou Gósen, já que para os egípcios todo pastor de rebanho é divino. Assim os hebreus, judeus, foram separados do mundo, mesmo estando no mundo. Os rabinos dizem, por que José preferiu que os irmãos ficassem em Goshen? Porque o seu plano era separar os judeus a fim de evitar a assimilação com o mundo secular. Também porque Goshen tinha terras de pasto adequadas e excelentes para os rebanhos. E também porque a terra de Goshen era propriedade legal de Israel, pois o faraó, no passado, havia dado esse território a Sara. José apresenta 5 de seus irmãos e seu pai Jacó a Faraó, que fica impressionado por ver Jacó já em idade avançada, pois os egípcios viviam muito pouco e eram aficionados com o viver mais. O Faraó imediatamente perguntou a Jacó, quantos anos você tem? E Jacó responde que tem apenas 130 anos, mas os dias de sua vida têm sido poucos e ruins em relação a seus pais, pois Isaque viveu 180 anos e Abraão viveu 175 anos. E Jacó viverá mais 17 anos no Egito, exatamente a idade que José foi levado ao Egito. Jacó abençoou a Faraó. José arrecadou todo o dinheiro do Egito e de Canaã com a venda de cereal e recolheu à casa de Faraó. Por isso, imensas fortunas em ouro e prata do mundo inteiro acumularam-se nos tesouros do Faraó. Ao esgotarem todo o dinheiro dos egípcios e dos de Canaã na compra de cereais, venderam em troca de pão todos os seus rebanhos. No segundo ano de fome, venderam a si mesmos, como servos e as suas terras em troca de pão, para que nem nós, nem nossos filhos morramos de fome, eles diziam. Assim, José adquiriu todas as terras para o faraó. Deste momento em diante, os egípcios assumiram a condição de servos, trabalhando nas terras do faraó, dando a faraó a 5ª parte da colheita. Isso tudo não aconteceu aos sacerdotes, pois eles tinham porção de faraó, e nem aos israelitas, que tinham a mesma porção. E assim prosperou. Foram fecundos e se multiplicaram os judeus no melhor da terra, e José foi o seu rei. Na Haftará de Ezequiel, temos as maravilhas que aguardam a Israel e a seus companheiros nos últimos dias. O profeta recebe a palavra do Senhor, que veio a ele e diz: Filho do homem, escreva num pedaço de madeira, pertencente a Judá e aos israelitas, seus companheiros. Depois escreva noutro pedaço de madeira, vara de Efraim, pertencente a José, e a toda a nação de Israel, seus companheiros. Junte-os numa única. A palavra única aqui é errada, que significa um, ou seja, uma única vara. Eles seriam reunidos, para que se tornem uma só em sua mão.
Quando seus compatriotas lhe perguntarem: você não vai nos dizer o que isso significa? Diga-lhes: assim diz o soberano Senhor: vou apanhar a vara pertencente a José, que está na mão de Efraim, e as tribos israelitas, seus companheiros, e juntá-la com a vara de Judá, fazendo delas um único pedaço de madeira, e elas se tornarão uma só na mão. Aleluia! Segure diante dos olhos deles os pedaços de madeira em que você escreveu e diga-lhes: assim diz o soberano Senhor: tirarei os israelitas das nações para onde foram. Vou ajuntá-los de todos os lugares ao redor e trazê-los de volta à sua própria terra. Eu os farei uma única nação na terra, nos montes de Israel. Haverá um único rei sobre todos eles. E sabemos que esse rei é Yeshua. E eles nunca mais serão duas nações, nunca mais estarão divididos em dois reinos. Eles não se contaminarão mais com seus ídolos e imagens detestáveis, nem com nenhuma de suas transgressões, pois eu os salvarei de todas as suas apostasias pecaminosas e os purificarei. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. O meu servo Davi será rei sobre eles. Aqui o servo Davi alude a Yeshua, que será rei sobre Israel. E todos eles terão um só pastor. Eles seguirão as minhas leis e terão o cuidado, o zelo de obedecer aos meus decretos. Viverão na terra que dei ao meu servo Jacó, a terra onde os seus antepassados viveram, Israel. Eles e os seus filhos e os filhos dos seus filhos viverão ali para todo sempre. E o meu servo Davi, Yeshua, será o seu líder para sempre. Farei uma aliança de paz com eles. Será uma aliança eterna. Eu os firmarei, eu os multiplicarei e porei o meu santuário no meio deles para todo sempre. Minha morada estará com eles. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então, quando o meu santuário estiver entre eles para sempre, as nações saberão que eu, o Senhor, santifico Israel. Na Brit Hadashah de Mateus e Lucas, vemos Yeshua, depois que ele passou a noite toda orando a Deus, ao amanhecer ele escolhe 12 discípulos, que coloca por apóstolos. Simão, a quem deu o nome de Pedro, seu irmão André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, o traidor, que depois em seu lugar é colocado Matias. Não foram escolhidos 12 apóstolos à toa. Foi escolhido segundo o número das tribos de Israel. Todos eles eram discípulos de Yeshua, obedientes a Deus. E há 12 tronos no céu, onde se assentam os 12 apóstolos, obedientes a Deus, que julgam as 12 tribos de Israel. Mas sabemos que as pessoas nem sempre obedecem. E para isso, essa paraxá também nos mostra o valor do perdão e as coisas que virão quando perdoamos ou quando recebemos perdão. Por isso, devemos perdoar o arrependido sempre. O perdão é dar ao outro e a você a chance de fazer da forma correta. O que antes foi feito da forma errada, não só uma chance, mas quantas forem necessárias para a pessoa se redimir, se converter do mal que fez e fazer o correto, além de indenizar a vítima, claro. Yeshua nos pede para sermos humildes nessa porção, dependentes como uma criança, que se converte facilmente quando admoestada e que se sente mal e fica até triste quando erra.
Aquilo que te faz errar, pecar, tire de você e jogue fora. Jamais despreze aquele que verdadeiramente se arrepende do mal que fez e tem a humildade de te pedir perdão. E continua se esforçando para obedecer a Deus, pois até o anjo destes está sempre vendo a face de Deus. Aprenda, irmão e irmã, a discernir isso também. Yeshua veio ao mundo para salvar a esses que haviam se perdido. Veio para dar perdão, para que o perdido pudesse recomeçar, fazendo a partir do perdão que recebeu uma nova história de obediência. E todo o céu se alegra quando um pecador se arrepende verdadeiramente. Só tem um erro imperdoável para Deus e é o pecado contra o Espírito de Deus. Mas se não for este o pecado, ainda há perdão. Às vezes, temos que perdoar pessoas que não se arrependeram para não ficarmos enlaçadas com elas. Então, nos liberamos perdoando a pessoa. Mas, neste caso, não voltamos a nos relacionar com essa pessoa, pois se ela não se arrependeu, voltará a fazer o mal a nós. Então, devemos perdoar, mas nos afastarmos dela. Devemos discernir sobre estas coisas. Há regras para se perdoar. Há regras para advertir as pessoas. Há regras para tudo. Deus deixou todas as regras à nossa disposição e Yeshua nos deu entendimento de cada uma delas. O próprio Yeshua nos ensina, nessa porção, como devemos advertir aquele que nos fez mal. E ele diz, se o seu irmão pecar contra você, vá. E a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se ele não ouvir, leve consigo uma ou duas pessoas, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele ainda se recusar a ouvi-los, conte à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Palavras do próprio Yeshua. Tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Se 2 de vocês concordarem na terra em algum assunto sobre o qual pedirem, isso será feito pelo Pai Celestial, pois onde se reunirem 2 ou 3 no nome de Yeshua, Yeshua estará no meio deles. Se você não perdoar alguém, Yeshua também não perdoará você. Se Yeshua te perdoou, quem é você para não perdoar alguém? O reino de Deus pertence aos que são humildes e obedientes, semelhantes à criança. Sim, é isso mesmo que você ouviu, obediente. Pois para ter a vida eterna, você precisa se esforçar e obedecer a Deus. Se errar, você vai até o irmão, pede perdão e volta em obediência a Deus. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e ame a teu próximo como a ti mesmo. Sempre siga Yeshua, sempre imite Yeshua, porque ele é o exemplo de obediência a Deus com o entendimento. Judá se arrependeu mais de uma vez e ressarce o dano causado. E veja as maravilhas em consequência desse ato. Quebrantou o coração do rei. Judá disse, Techuvá, estou arrependido do que fizemos. Dê e receba perdão, irmãos e irmãs, e serás liberado para servir a Deus e ao próximo. Medite sobre essa porção e viva conforme o ensino de Deus. Que chega logo o reino de Yeshua, como o reino de Yosef chegou no Egito. Shalom, shalom e bons estudos!
a todos!